Eu sou crente, sou filho de pastor e tive depressão. Mas crente tem depressão? Eu pensava que não. Eu vou contar um pouco da minha experiência com depressão. Como que eu descobri que eu tinha depressão, como que foi meu processo até me curar e até me livrar da depressão. Eu sempre fui crente. Eu participo da igreja desde que eu era criança. E apesar de ter feito lá pelos meus 10 anos, aquela conversão pública, né, onde a gente levanta a mão, vai lá na frente, mostrando para todo mundo que nós aceitamos Jesus, eu sinto que eu aceitei Jesus antes disso. E tem uma história que minha mãe me contou de quando eu era criança, por cerca lá dos meus 5 anos, eu estava tomando banho na banheira, minha mãe estava me dando banho, e ela ali me evangelizando, que ela fazia isso desde que eu nasci, e foi me contando de como que Jesus era bom e como que nós deveríamos ter Jesus no nosso coração. E eu falei, então eu quero ter Jesus no meu coração. E como eu faço isso? E ali, não foi com essas palavras certamente, né? Mas ali a minha mãe fez uma oração onde eu repetia e aceitei Jesus naquele momento. Na igreja eu sempre fui envolvido com música, sou até hoje. Trabalhei com música, né? Eu fiz violão clássico, participei de uma orquestra aqui em Campo Grande de violão clássico, dei aula de música, abandonei a música e hoje voltei para a música. Mas eu não vou falar sobre isso, esse vídeo não é para falar sobre música, né? Mas nesse meio período onde eu abandonei a música e voltei para a música, foi justamente o período onde eu passei pela depressão. Mas afinal de contas, como eu descobri a depressão? Não foi uma descoberta rápida. Eu fui notando mudanças de humor, eu ficava irritado muito fácil, tinha muito ódio no meu coração, tinha muito rancor e sentia uma tristeza. Só que uma tristeza diferente. Não é essa tristeza que nós sentimos quando alguém que nós gostamos morre, ou quem sabe uma desilusão amorosa. É uma tristeza que eu nunca tinha sentido. Uma tristeza como se tivesse um vazio dentro. E eu sentia esse vazio dentro de mim. Apesar de cantar na igreja, que Jesus preenchia o meu interior, de dizer às pessoas que Jesus morava no meu coração, eu sentia um vazio. E não tinha explicação para esse vazio. A gente acha que a depressão tem a ver com desilusões, com motivos para passar pela depressão. Eu não tinha motivo nenhum. Eu tinha um filho pequeno que venceu a morte. Ele, quando nasceu, ele teve pneumotórax, quase morreu, ficou internado e viveu. Eu tinha uma vitória para contar, para cantar. Minha esposa também quase morreu, pegou pneumonia, teve um derrame no pulmão e sobreviveu. Então eu não tinha motivo para ficar triste. Mas essas experiências de quase morte, eu não sei se foi isso, mas foi justamente nesse período que as coisas começaram. Começou um pouco antes e daí foi piorando a partir daí. E apesar de ter uma vida boa, ter o que comer, ter onde morar, ter uma família, ter um filho, eu sentia muita tristeza. E essa tristeza não tinha explicação. Uma coisa muito estranha que aconteceu comigo foi a ausência de prazer em fazer música. Eu sempre tive prazer em tocar. Para mim, a música era muito importante e me trazia muita alegria. Mas eu não queria mais fazer isso. Eu não queria mais tocar, não tinha vontade. Eu tocava porque estava na escala de música, do louvor. Mas eu não tinha vontade de tocar. Eu tinha perdido esse prazer. Isso foi muito estranho. E demorou para perceber que isso era estranho. Mas aconteceu comigo. E eu achei que nunca aconteceria. E aí comecei a sentir mais alerta, né? Ficar mais alerta aos sinais.
Outro sentimento que eu tive foi a desesperança. Eu tinha perdido a esperança. Sabe aquilo que você faz de planejar o futuro? De sonhar que você vai ter uma vida melhor, que você vai fazer uma faculdade, que vai ter um emprego melhor, que vai ter um salário melhor, eu preciso estudar, preciso treinar e sempre planejando o futuro? Eu não tinha isso. Porque para mim o futuro não fazia sentido. Eu achava que nada daria certo. Eu não tinha esperança alguma no futuro. Eu não tinha vontade de sair de casa. Eu saía porque eu era obrigado. Eu tinha uma escala de louvor para seguir, eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar o filho para a escola. E eu ia vivendo assim, de obrigação. Mas se eu pudesse, eu ficaria só no meu quarto. Foi então que eu falei, tem algo de errado comigo. E fiz um teste. Eu fiz um teste para ver se eu tinha depressão. Fui olhando, falei, não, as coisas não estão certas. Eu não sou assim. O que está acontecendo comigo? E eu fiz um teste psicológico. E deu que eu tinha depressão moderada. O processo de aceitação não foi muito fácil, né? Porque eu tinha que comunicar à minha família pelo que eu estava passando. Contar para minha mãe foi relativamente simples. Contei para ela que eu achava que estava com depressão. E ela entendeu, ela é psicóloga e disse, eu já tinha desconfiado que você poderia estar com depressão. Mas contar para minha esposa foi um pouco mais difícil. Eu contei a ela, contei aquilo que eu sentia. E ela teve dificuldade para aceitar no começo. Mas tudo bem, isso não é uma notícia fácil de se aceitar, fácil de se dar, nem fácil de receber. É uma notícia difícil. O que me ajudou um pouco a perceber o quanto aquilo que eu estava passando era sério foi que alguns pastores, filhos de pastores também, se suicidaram. Houve uma onda de suicídio em crentes nesse período que eu estava passando por depressão. E a gente via isso nos jornais, nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, e começou ali a ter uma discussão de por que tantos pastores, tantos crentes estão com depressão e estão se suicidando. E essas coisas tristes que aconteceram me ajudaram a perceber que eu precisava de ajuda. E eu busquei ajuda. Eu fiz terapia. Fiz terapia com psicólogos. Li muitos livros. Eu fiquei numa onda de ler livros. Eu lia um livro por dia. Quando o livro era muito grande, eu demorava 2, 3 dias para ler. Mas eu li muitos livros. Até porque a terapia era cara, né? Então eu precisava de alguma forma passar por aquilo muito rápido. E eu acho que a terapia psicológica deveria ter pelo SUS. Porque eu me endividei. Além de ter passado, né, estar passando pela depressão, eu tinha que arranjar dinheiro para pagar as terapias. Que terapia não é barato. Então eu fazia esse jogo e foi um jogo muito difícil para mim, porque eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade, eu não tinha esperança, eu não queria fazer nada. Se eu pudesse ficar no meu quarto sozinho, eu ficaria. E além de estar passando por isso, eu tinha que arranjar e fazer de tudo para conseguir dinheiro e coisa. Mas minha família me ajudou, graças a Deus. Eu me endividei, acabei me endividando. E meus pais me ajudaram a, a quitar essa dívida, né? Mas foi meio muito difícil para mim. E eu comia livros, eu li muitos livros. Quem sabe eu faça outro vídeo depois falando dos livros que eu acabei lendo. Li livros evangélicos, livros de pastores, livros sobre depressão, sobre procrastinação. Eu li muitas coisas. E isso me ajudou um pouco. Mas não foi fácil sair da depressão. Demorou um bocado de tempo.
E desde que eu comecei a terapia, até o momento que eu disse, não, agora eu estou bem, demorou cerca de 1 ano. Foi rápido comparado a muita gente. Mas como que eu queria que fosse mais rápido? Como que eu gostaria que tivesse sido numa oração? E eu fiz muitas orações. E eu pedi oração. E eu orei muito. Como que eu gostaria que fosse rápido? Que fosse num estalar de dedo? Mas não foi assim comigo. Para algumas pessoas aconteceram isso e eu creio que isso é possível, mas para mim não. Eu tive que passar pelo processo e eu passei. Mas como que eu percebi que eu não tinha mais depressão? Do mesmo momento, da mesma forma que não foi fácil perceber que eu estava com depressão, não foi fácil perceber que eu não tinha mais. O primeiro sinal que eu tive foi um surto de criatividade. Então eu tenho algumas vezes isso, eu fico com ideias das mais diversas possíveis, às vezes relacionado com música, às vezes na igreja, às vezes eu também faço trabalhos manuais, então eu tenho algumas ideias, às vezes é ideia de negócios, né, para ganhar business, né, para ganhar dinheiro. E uma líder da minha igreja me procurou falando que queria começar ali um culto jovem, envolver os jovens, e pediu minha ajuda, né? Se eu podia ajudar pra gente movimentar os jovens. Eu falei, eu posso. E naquela noite eu não dormi, porque eu tive uma enxurrada de ideias. E eu fui pensando e eu não conseguia dormir, pai. E dava a madrugada passando, e eu pensando, tendo ideias. Daí no momento eu parei. Falei, peraí, o que está acontecendo comigo? E falei comigo mesmo, Tiago, você percebeu que você está de novo tendo ideias e está de novo tendo esperança? Foi então que eu percebi que a esperança tinha voltado. E eu podia novamente sonhar com o futuro. Podia sonhar com um ministério jovem na igreja e conseguir sonhar de novo a minha vida. Com essa esperança no futuro, eu abandonei a faculdade que eu estava fazendo de engenharia mecânica. Eu estava no 10º semestre. Faltava 6 meses para eu me formar. Mas eu não queria mais aquilo para minha vida. Não servia mais para mim, eu estava noutra. E eu abandonei e voltei para a música. E comecei a dar aula de novo. E as coisas foram acontecendo, não porque eu abandonei a engenharia, mas porque eu estava bem. Então, se eu estava feliz e eu estava com esperança no futuro, eu fazia as coisas melhores e com mais prazer. E hoje eu estou fazendo faculdade de música. Foi muito rápido do processo de eu abandonar a faculdade de engenharia e começar a faculdade de música. Um aluno meu disse, Tiago, eu quero fazer a faculdade de música, você me ajuda? Eu disse, claro. E eu comecei ali a estudar junto com ele, dando aula, né? Voltado mais para o vestibular de música. Daí foi que eu pensei, quer saber? Eu vou fazer também. E eu fiz. Eu tive 2 meses para estudar. E eu estou hoje na faculdade de música, fazendo música. Então, apesar de ter dito que eu queria que as coisas fossem rápido, olhando agora tudo o que aconteceu, tudo o que passou, eu tenho que dizer que Deus me poupou. E foi bem rápido. E hoje eu sou feliz, eu sou mais grato pela vida que tenho. Tenho mais esperança pelo futuro e não quero mais desperdiçar o meu tempo com bobagem. Nossa, como que eu desperdiçava meu tempo com bobagem? Eu não quero mais. Eu quero vida. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero mais ficar só sentado esperando a vida passar. Às vezes eu faço isso, mas eu faço isso de maneira diferente, faço com a minha vida. E eu não estou esperando a vida passar. Eu estou passando a vida com eles. Eu estou passando a minha vida
ao lado deles. E eu gasto esse tempo, seja assistindo uma série, indo na chácara com meu filho, passando momentos juntos. Mas não gasto mais meu tempo com bobagem, porque eu comecei a dar valor à vida. Então, afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu consigo entender que tudo isso que eu passei era para um propósito. E eu entendo o propósito de Deus. E hoje eu venci a depressão. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa mais grata a Deus pela vida que eu tenho. E não quero nunca mais passar por isso. Se você está desconfiada que está com depressão, procure ajuda. Mas uma ajuda profissional. Não saia aí contando para todo mundo, que as pessoas não vão entender. Vão achar que você está sendo coitadinho, está querendo dar uma de vítima porque está querendo atenção. As pessoas falam isso porque as pessoas são más ou elas não entendem. A maioria não entende realmente o que é depressão. Eu mesmo não sabia o que era depressão. Só soube mesmo vivendo isso. Então não saia aí contando isso para todo mundo. Pode contar para aquela pessoa de confiança, mas principalmente busque uma ajuda profissional. Uma profissional da saúde mental, né? Então vai ser muito importante para você. Porque às vezes uma terapia pode resolver como resolveu para mim. Mas em muitos casos que eu conheço, terapia não foi o suficiente. Algumas pessoas que eu conheço tiveram que usar medicamento. É uma doença. A depressão é uma doença. Não é carência. Não é tristeza. Apesar de eu ter tido aquele sentimento de tristeza, a depressão não era aquela tristeza. A tristeza era apenas um sintoma da depressão que eu estava passando. Eu não vou ficar pedindo aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like, todas aquelas coisas que a gente fala. Mas se você se identificou com esse vídeo, deixe um comentário. Eu quero saber que eu cheguei até você de alguma forma. E no que precisar e eu puder ajudar, eu estarei aqui.